E aí galera, tudo bem com vocês? Ó, o Gêmeo da Biomedicina aqui na área de novo. Hoje a aula será super interessante sobre as alterações cromossômicas numéricas e estruturais. Mas por que estudar essas alterações? Então, primeiramente, é porque elas levam a síndromes genéticas graves, fazendo com que, desta forma, o profissional de saúde tenha que saber identificar melhor cada uma delas, porque no seu dia a dia de trabalho, seja no hospital, numa clínica, num laboratório, ele ficar atento para que, desta forma, ele possa diagnosticar com mais precisão cada uma dessas síndromes. E também um segundo motivo importante de a gente estudar esse assunto é que, não sei se vocês sabem, essas alterações elas podem promover aborto espontâneo. Só para você ter a noção da complexidade, 50% dos abortos que acontecem no primeiro trimestre de gravidez, ou seja, no primeiro, segundo, terceiro mês, a causa são essas alterações. Outro exemplo, também essas alterações podem levar a 20% das causas de aborto no segundo trimestre de gravidez, ou seja, no quarto, quinto e sexto mês. Então perceba a importância desse tema, por isso que a gente vai ver todos os conceitos, características e classificações associadas com as alterações cromossômicas. Então o que seriam essas alterações cromossômicas? Seria qualquer modificação no cariótipo humano, fazendo com que desta forma promova modificações no funcionamento celular, não apenas de uma célula, né? De todas aquelas células que foram alteradas, promovendo ali disfunções graves em vários sistemas do corpo, seja no sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema esquelético, sistema tegumentar. Então essas alterações, podem ser diagnosticadas através de exames citogenéticos, através de exames como cariotipagem, FISH, cariótipo espectral, que a gente vai falar durante a aula, certo? E aí, ou vai promover essas síndromes genéticas, ou pode até promover a morte de indivíduo a nível fetal. Então, o cariótipo, para quem não lembra, seria esse conjunto cromossômico na qual a gente vai arrumar do maior cromossômico para o menor, dividir eles em grupos, grupo A, B, C, D, E, F, G, sendo que sempre o último par a ser colocado é o par sexual, sendo que se for XY é homem, XX é do sexo feminino. E aí você pode arrumar esses cromossomos também de acordo com a posição do centrômero, de acordo com o formato, fazendo com que desta forma a gente possa investigar mais precisamente cada um desses cromossomos. Então essa montagem ela é feita a partir de um processo fotográfico mesmo. E esse processo fotográfico é feito através de uma análise microscópica e assim o biomédico vai poder cortar e colar esses cromossomos em pares, em cromossomos homólogos e fazer essa arrumação para melhor identificação desses cromossomos. E aí, se a gente pudesse dividir as etapas da confecção desse cariótipo, primeiro você vai ter que fazer um cultivo de um tecido vivo. Pode ser até a partir de uma coleta sanguínea, fazer o cultivo ali de leucócitos, dos glóbulos brancos. E a partir desses glóbulos brancos você vai poder fazer um bloqueio metafásico, ou seja, a paralisação ali da divisão celular na metáfase. Por que na metáfase? Porque é nesse momento que as células vão estar na região equatorial, ou seja, no meio exato daquela célula, facilitando ali a observação, porque esses cromossomos vão estar no seu alto grau de compactação. Paralisou assim, você pode pegar uma amostra daquele tecido, colocar numa lâmina e assim fazer a ruptura das membranas daquelas células, porque o que você quer observar é apenas a região nuclear, a região onde estão os cromossomos humanos, os 23 pares. Depois você faz uma coloração, que pode ser feita com diversos tipos de corantes. Hoje o mais utilizado e mais barato é o corante Guinsa, fazendo assim um bandeamento cromossômico, por isso que chama cromossomo, porque cromo é cor, somo é corado, então é o corpo corado. Então esse corpo corado vai poder ser investigado através desse processo fotográfico arrumado e desta forma a gente pode identificar essas alterações cromossômicas através ou desse bandeamento G, como eu falei, ou através de um bandeamento Q, que aí você já utiliza outro corante, como aqui na crina mostarda, já pintando esse cromossomo da cor amarela, ou bandeamento tipo C, bandeamento tipo G, de alta resolução, fazendo com que desta forma vocês possam visualizar ali os cromossomos
de diversas cores. Tá certo? Então aqui, por exemplo, o bandeamento G, onde você pinta os cromossomos em preto e branco, seria o mais hoje utilizado. Claro que a gente pode ter alta resolução, como vocês podem ver nessa imagem, facilitando a identificação do cromossomo 1, do 2, do 3. Ou seja, para cada grupo, como esses cromossomos são bem parecidos, de acordo com o tamanho e a posição do centrômero, a gente pode diferenciar com esse padrão de bandas aí. Então, em relação aos tipos de alterações, a gente pode ter dois tipos, as numéricas e as estruturais. Dentro das numéricas existem as euploidias e as aneuploidias. E dentro das estruturais existem as inversões, translocações, deleções e duplicações. A gente vai estudar primeiro as numéricas, que é aquelas que são mais prevalentes na espécie humana e envolvem alterações no cromossomo inteiro, fazendo com que falte ou sobre um determinado cromossomo, ou em um par ou em todos os pares cromossômicos. Já as alterações estruturais, como o próprio nome diz, altera apenas um pedaço daquele cromossomo, fazendo com que um ou mais genes sejam alterados ali. Então, quando a gente fala das alterações numéricas, seriam as modificações no número normal daquele cariótipo. E qual é o número normal? 46 cromossomos. Ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos. Porque nós somos indivíduos diploides. Nós somos formados por dois genomas, um materno e um paterno. Sendo que, se tiver alteração em um desses pares, a gente pode classificar essa alteração como aneuploide, porque envolveu apenas parte do genoma. Mas se a alteração acontecer em todo o conjunto cromossômico, ou seja, no genoma inteiro, a gente já chama de euploidia. E dentro dessas euploidias, existem três tipos principais: a monoploidia, a triploidia e a poliploidia. Mono vem de um, quer dizer que aquele indivíduo só tem um genoma, ou seja, só tem 23 cromossomos nas suas células somáticas. Isso é incompatível à vida humana, isso gera aborto. Mesma coisa a triploidia, também faz com que o indivíduo não nasça devido agora ter um genoma a mais. Então, triploidia vem de 3 genomas. Mesma coisa também acontece no último tipo de euploidia, chamada de poliploidia. Poli significa muitos genomas, ou seja, 4, 5 genomas, fazendo com que o indivíduo possa ter 92 cromossomos e também isso é incompatível à vida humana. Porque se for falar a nível vegetal, isso já é uma forma de melhoramento genético dessa planta, seja de morango, soja, milho. Então, nessas grandes plantações, muitas vezes pode ter grãos maiores, frutos maiores, devido a essa poliploidia. Fora isso, vai trazer mais resistência à seca, resistência à praga, resistência à salinidade do solo, fazendo com que esse cultivo possa ganhar maior proporção. Já a neuploidia não. A neuploidia envolve a diminuição ou acréscimo de um ou mais cromossomos em determinado par ou pares cromossômicos. E aí a gente pode classificar em 3 tipos: nulissomia, monossomia e trissomia. Nulissomia, nulo, significa que não tem ausência total daqueles cromossomos naquele determinado par. E essa nulissomia também gera aborto espontâneo. E aí está ali 2N menos 2, porque ao invés do indivíduo ali, aquele feto, ter 46 cromossomos, vai ter apenas 44, não sendo compatível ali o seu desenvolvimento. Já as monossomia e trissomia pode gerar o desenvolvimento daquela criança, porém, ao nascer, essa criança vai ter uma síndrome associada ou a essa monossomia, como a gente vai ver a monossomia do par sexual, gerando síndrome de Turner, na qual essa mulher vai ter um cromossomo a menos no seu par sexual. Ou seja, ao invés de ter 2X, ela só vai ter apenas um X. Então, por isso que está aí 2N menos 1. Então, 46 menos 1, o cariótipo dessa mulher vai ser 45 cromossomos. E a trissomia, existem várias trissomias no ser humano que possam gerar síndromes, como a trissomia do 21, gerando síndrome de Down, trissomia do 18, gerando síndrome de Edwards, trissomia do 13, gerando síndrome de Patal. E todas essas síndromes a gente vai detalhar, né, logo durante essa aula. Perceba que essa trissomia está aí marcando 2N mais 1, porque acrescentou um determinado cromossomo em determinado par, fazendo com que, ao invés de ter 2, tenha 3 cromossomos, e assim faz com que o indivíduo, naquele cariótipo, tenha 47 cromossomos.
Então, o primeiro exemplo de síndrome que a gente vai relatar hoje na aula é a síndrome Turner, que é promovida pela essa monossomia do par sexual. Então, o laudo dessa paciente é 45X. Por quê? Porque perdeu um cromossomo X, logo fazendo com que ela só tenha apenas 45 cromossomos. Então, como qualquer outra síndrome, vão existir alterações em vários sistemas simultaneamente nessa portadora de síndrome Turner. Então, primeira alteração que eu posso destacar é em relação ao sistema reprodutor. Essas mulheres têm o ovário atrofiado, fazendo com que, desta forma, exista uma deficiência hormonal, ou seja, diminuição da produção de progesterona, estrógeno, fazendo com que, desta forma, não ocorra o desenvolvimento necessário das características sexuais femininas nessas mulheres. E aí essas mulheres não menstruam, são amenorreica, certo? Fazendo com que elas se tornem estéreis. Elas não têm o desenvolvimento das mamas, então essas mamas são pequenas. Elas têm estatura baixa. Elas também têm muitas dobras da pele na região cervical, conhecido como pescoço alado. E fora isso, elas também podem ter alterações cardíacas, como por exemplo a constrição da aorta, fazendo com que essas portadoras precisem passar por cirurgia logo nos primeiros anos de vida. Então perceba que os sinais e sintomas vão ser importantes para o diagnóstico, porém, esse diagnóstico muitas vezes acontece de forma tardia, só na adolescência, porque muitas vezes passa despercebida ali pelos pais, pelos familiares, dessas características, e aí só quando chega lá na adolescência que acontece a solicitação do exame cariograma e percebe-se que lá no par sexual, nesse último par, existe a ausência desse cromossomo X, gerando assim a síndrome Turner. Mas aquele exemplo aconteceu apenas em mulheres. Eu posso também citar aqui um exemplo de síndrome que só acontece no sexo masculino, como a síndrome de Klinefelter. É uma síndrome gerada por uma trissomia do par sexual. Ou seja, esse homem, ao invés de ter um X e um Y, ele vai ter 2X e um Y, gerando assim essa trissomia. E a esse homem, devido a essa presença de um X a mais, vai ter um testículo pequeno, um testículo atrofiado, fazendo com que desta forma não produza a quantidade necessária de testosterona, gerando assim mais características sexuais secundárias mais femininas, que seria ombros estreitos, desenvolvimento das mamas, pelos pubianos femininos, ancas mais largas, que são características, né, mais femininas. Fora isso, além dessas alterações endócrinas do sistema reprodutor e esquelético, ela também pode ter alterações a nível do sistema nervoso central, gerando assim retardo mental nesses pacientes de grau variado, que vai fazer com que eles precisem desse acompanhamento multiprofissional para poder, desta forma, ocorrer uma melhor socialização desses indivíduos. A gente pode também falar das alterações cromossômicas a nível autossômico, ou seja, em cromossomos que vai do cromossomo 1 até o cromossomo 22. Então, o exemplo mais comum, mais prevalente na saúde humana seria em relação à síndrome de Down, que é uma síndrome, como vocês conhecem, é uma trissomia que pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, e a gente vai caracterizar por um cromossomo 21 a mais, que vai gerar várias alterações, inclusive no rosto desse paciente. Então, essa síndrome de Down antigamente era conhecido como mongolismo, hoje não se utiliza mais o termo, mas era chamado de mongol, esse indivíduo que era portador de Down, pelas características físicas, principalmente da face, em relação às pessoas que nasciam na Mongólia. Então, são muito parecidas, fazendo com que tinha essa nomenclatura. Mas devido a, muitas vezes, preconceito de achar e associar o mongolismo pelo retardo mental, hoje não se pode mais utilizar esse termo e hoje a gente chama apenas de portador de Down. E as características marcantes nessa face desse paciente seria boca entreaberta, porque esses pacientes possuem uma língua mais protusa, mais grossa, fazendo com que não caiba dentro da boca. Então, eles têm dificuldade, sim, de fala. Então, por isso que é importante o fonoaudiólogo ali fazer o treinamento necessário para poder a comunicação ser melhor nesses indivíduos. Eles também têm uma característica marcante
né, de uma prega palpebral, fazendo com que ele tenha uma característica de um olho mais puxado, tá certo? Fora isso, tem alterações também a nível do sistema nervoso central, promovendo retardo mental, esses problemas cognitivos motores, e também pode ter complicações cardíacas associadas a esse tipo de síndrome. Então aqui, vocês podem ver nessa imagem mais outras características importantes nesse indivíduo. Eles também podem ter problemas intestinais, renais, hérnias umbilicais, que também podem confirmar esse diagnóstico, que a partir dos sinais e sintomas vai chegar e solicitar um exame citogenético, que é essa montagem do cariótipo, e desta forma vocês vão poder perceber a presença de um cromossomo 21 a mais lá no grupo G, nessa montagem do cariótipo. Então perceba que nesse caso aí XY aconteceu em um homem, mas se for XX acontece em uma mulher. Então você pode ver nesta foto algumas características marcantes do rosto dessa paciente, para que desta forma possa confirmar através desse exame citogenético que ela tem essa síndrome. Fora isso, pessoal, existem síndromes mais graves do que a síndrome de Down. Por exemplo, a trissomia do cromossomo 18 vai gerar a síndrome de Edwards. Então essa trissomia vai fazer com que esse indivíduo tenha uma expectativa de vida de apenas 6 meses. Ou seja, essa criança nasce e devido a malformações do sistema nervoso central, devido à malformação também do coração, que são órgãos vitais do corpo, vai fazer com que desta forma eles não sobrevivam por muito tempo, chegando à morte ali com 6 meses de vida. Então, ao solicitar logo ao nascer ali um cariograma, devido a essas malformações que além desses sistemas também pode ter malformações bem graves na face, faz com que eu como biomédico ou profissional farmacêutico médico, ao realizar o exame citogenético, vai perceber a presença de um cromossomo 18 a mais e desta forma confirma-se assim o laudo de 47XX ou 47XY mais 18 dessa síndrome de Edwards. Outra síndrome que também é muito rara, mas que é necessário você como profissional de saúde saber, é a síndrome de Patau. Essa síndrome de Patau também gera malformações na face, fazendo com que muitas vezes possa nascer com lábio leporino, uma fenda palatina, dificultando assim o processo de amamentação desses recém-nascidos. Então já passa por cirurgias, né, plásticas para poder revitalizar essa região. Então muitas vezes essas crianças ao nascer precisa-se já colocar sondas nasogástricas para poder assim fazer a alimentação ou líquida ou pastosa, porque muitas vezes eles não vão conseguir se amamentar. Outra característica marcante nesses indivíduos é a malformação do osso frontal, possuindo uma testa mais inclinada. Eles também podem nascer sem a presença do osso nasal, fazendo com que não ocorra a separação ali da narina direita da narina esquerda, fazendo com que desta forma, como vocês estão vendo aí na tela, existe um canal único a nível de narina. E fora isso, além dessas alterações esqueléticas a nível facial, eles também têm malformações graves do sistema nervoso, do sistema cardíaco. E fora isso também eles podem ter uma característica de uma polidactilia, que é a presença de um sexto dedo ou nas mãos ou nos pés. E somando esses sinais e sintomas, vai sim caracterizar essa síndrome de Patau. Claro que o importante também fazer o cariograma, para que desta forma possa confirmar a presença de um cromossomo 13 a mais, e esse cromossomo 13 a mais confirme-se assim a síndrome de Patau. E por fim, os dois exemplos últimos que eu posso citar para vocês em relação às alterações numéricas aneuploides, seria a síndrome do triplo X, na qual a mulher vai ter a presença de 3x ao invés de 2x, mas a presença desse x a mais não vai promover alterações marcantes nessas mulheres, ou seja, elas vão ter a aparência normal, sendo que a única detalhe associado a essa presença de um x a mais seria que essa mulher tem um leve retardo mental, principalmente associado a raciocínio lógico e a questões matemáticas envolvidas com esse cromossomo X que está em excesso. Já em relação aos homens também podem ter uma trissomia diferente, ao invés da síndrome de Klinefelter, que é 2x e 1y,
pode ter a síndrome duplo Y, na qual ele vai ter a presença de um X e de dois Y, fazendo com que desta forma ele não seja estéril, ele não tenha uma diferença na aparência dele, porém existe uma mudança do comportamento desse indivíduo portador desse duplo Y. Por quê? Porque a gente sabe que nesse cromossomo Y tem a presença de genes associados ao comportamento masculino. E esse Y duplicado vai fazer com que essa agressividade seja mais marcante nesses indivíduos, fazendo com que desta forma muitas vezes gere transtornos psíquicos nesses pacientes. Então vocês verificaram aí, né, nesses poucos minutos de aula, a presença aí de várias síndromes no ser humano associada a alterações no número desses cromossomos. Porém, a gente não pode deixar de estudar as alterações estruturais. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas essas alterações estruturais, numéricas, muitas vezes vai surgir aonde? Vai surgir desde a gametogênese, ou seja, desde a formação dos gametas. Tanto masculino, o espermatozoide, quanto feminino, o óvulo. E essas alterações vão ocorrer devido à não disjunção dos cromossomos. Ou seja, os cromossomos homólogos, ao invés de ir para polos opostos durante a divisão celular, eles acabam indo para o mesmo lado e durante a citocinese, durante a divisão propriamente dita daquela célula, vai fazer com que desta forma o indivíduo tenha a presença de um cromossomo a mais em uma célula e a presença de um cromossomo a menos na outra célula. Então perceba muito bem nessa imagem que aqui tem dois pares cromossômicos, sendo que dois cromossomos deveriam ir para um lado, dois para o outro. Porém, devido a esse erro de não disjunção dos homólogos, 3 cromossomos foram para um lado, um veio para o outro, fazendo com que uma célula filha tivesse um cromossomo a mais e a outra célula com um cromossomo a menos. Então, esses espermatozoides ou esse óvulo, dependendo aí do se é masculino ou feminino, vai fazer com que desta forma possa gerar nas próximas gerações uma alteração numérica, por exemplo. Mas também, além dessa alteração na meiose, existem alguns casos também de erro na primeira divisão do zigoto, que já é um erro na mitose, na qual as duas cromátides irmãs não se separam, indo ambos para o mesmo polo, fazendo com que desta forma também possa gerar esse tipo de alteração numérica. Então, como vocês estão vendo aí, vocês podem perceber que essas cromátides não foram divididas, ficando mais cromátides na parte de cima do que na parte de baixo. E o último tipo de erro é o erro na migração do cromossomo. Ou seja, durante a anáfase, durante essa migração para polos opostos, existe um retardo. Ou seja, um determinado cromossomo migra de forma mais lenta, fazendo com que desta forma gere um micronúcleo. Esse micronúcleo, presente e confirmado através de um exame microscópico, percebe-se que uma célula filha vai ter um número normal de cromossomo, com 23 cromossomos, e outro espermatozoide vai ter um cromossomo a menos devido a esse retardo em um determinado cromossomo que gerou esse micronúcleo. Então, entendidas essas alterações numéricas, a gente pode agora detalhar as alterações estruturais. Sendo que essas alterações estruturais são modificações na forma ou no tamanho dos cromossomos, decorrente de mudanças em um ou mais genes naquele cromossomo. E essas alterações, como eu falei, podem ser de 4 tipos: a deleção, a duplicação, a inversão e a translocação. A deleção, como o próprio nome já diz, deletar. Deletar é perder. Perder um determinado pedaço daquele cromossomo. Sendo que essa deleção, a gente vai poder estudar que ela pode ser do tipo terminal ou do tipo intercalar. Quando eu falo do tipo terminal, seria aquela perda que acontece no fim, na ponta daquele cromossomo, fazendo com que desta forma 1 ou 2 genes sejam perdidos, até mais, vai depender do tamanho e a proporção daquela deleção. Enquanto que a deleção intercalar, também conhecida como intersticial, a perda acontece no meio do cromossomo. E esse meio do cromossomo perdido também vão possuir genes que tenham uma determinada atividade importante naquela célula e devido à falta dele pode também promover distúrbios associados ali ao funcionamento daquela célula, gerando assim uma doença, uma síndrome genética. Então, um exemplo bem claro disso, vocês podem ver nessa imagem. Existe aqui um exemplo de um cromossomo com 6 genes, o gene A, B, C, D, E, F.
E perceba que ocorreu uma deleção da região do cromossomo E. Então, se essa região não está no fim do cromossomo e sim no meio, esse exemplo aqui é uma deleção intercalar. Mas também vocês podem ver nesse exemplo uma deleção terminal. Você pode perceber que o cromossomo 1 está tudo ok, cromossomo 2, cromossomo 3, mas quando você chega no par número 5, você percebe a perda do braço curto desse cromossomo 5. Então, perdeu toda a região final, é considerado uma deleção terminal. E essa perca desse braço curto desse cromossomo 5 vai gerar uma síndrome chamada síndrome de Cri-du-Chat, né, que do francês significa síndrome do miado do gato. Por que tem esse nome? Porque essa criança vai ter uma má formação da laringe, uma má formação das cordas vocais, e ela, ao chorar, parece que ela está miando. Por isso que tem esse nome Cri-du-Chat. Fora isso, além dessa alteração no sistema fonador, existe também alteração no sistema nervoso, promovendo assim microcefalia. Tem alteração também do sistema esquelético, com atrofia dos membros superiores ou inferiores. Então, esses pacientes muitas vezes têm sim retardo psicomotor, fazendo com que tenha dificuldade de vir a caminhar, andar. Então, precisa-se também de acompanhamento multiprofissional, desde quando nasce, para ocorrer um desenvolvimento melhor desse indivíduo a nível de sociedade. Claro que é importante salientar um determinado ponto. Aquele outro exemplo que eu mostrei, perdeu o braço todo. Então, os sinais e sintomas são bem mais graves, porque mais genes foram perdidos. Nesse caso agora não. Vocês podem perceber que foi só um pedacinho, uma microdeleção aconteceu ali, logo menos genes foram perdidos, e aí é bem mais atenuado, bem mais leve a presença de sinais e sintomas nesse paciente. O segundo tipo de alteração estrutural é conhecida como translocação. Então, como o próprio nome diz, é quando ocorre o deslocamento de um pedaço cromossômico entre não homólogos, ou seja, entre cromossomos diferentes. Então, vocês podem ver nessa imagem aí que tem dois pares cromossômicos, um par A e o par B. Perceba que no par A aconteceu a quebra da região cromossômica que tem o gene B e C, e essa região foi transferida e fundida com outro par, que é o par onde tinha o gene X, Y e Z. Então perceba que essa translocação foi do tipo simples, porque apenas um par cromossômico doou o pedaço. Então isso pode ser investigado através de que tipo de técnica de citogenética? A gente pode observar isso através do FISH, que é a fluorescência que você faz através do uso de sondas, e é conhecida a técnica como hibridização in situ fluorescência. Então vocês podem ver nessa imagem mais à esquerda que existe uma região gênica marcada com a sonda vermelha e a outra região gênica com a sonda verde, que a partir dessa fusão pode gerar, por exemplo, a leucemia mieloide, um tipo de câncer sanguíneo que vai acontecer quando ocorre essa fusão de um gene do cromossomo 9 com um gene do cromossomo 22, gerando esse tipo de câncer. Podemos também citar outros exemplos, como o astrocitoma policístico, que é um tipo de tumor cerebral, que também é gerado devido a uma translocação. Então, perceba que é importante esses exames moleculares citogenéticos para poder, desta forma, confirmar esses tipos de câncer mais raros, como esse astrocitoma. Eu também posso, através dessa técnica de FISH, verificar se a região do centrômero ela está presente ou não em determinado cromossomo, porque isso vai ser importante no processo de migração desses cromossomos para polos opostos durante a divisão celular, prevendo ali algum processo de alteração numérica nas próximas gerações. Então perceba aí nessa imagem mais à direita que toda região marcada em amarelo representa ali a sonda que está se acoplando à região de centrômero, que é a região central daquele cromossomo. Então a técnica em si seria marcada por sondas de DNA, na qual a gente pode fazer a análise de diversas anomalias, seja de translocação, mas também de inversão, também de deleção ou até mesmo de duplicação. Claro que a nível também de pesquisa, hoje é utilizado no mundo o cariótipo espectral, na qual utilizo muitas sondas, um conjunto de sondas, cada uma com a cor diferente, para que desta forma a gente possa ter um processamento de imagem e assim eu possa analisar ao mesmo tempo vários rearranjos cromossômicos de uma só vez.
Então perceba aqui, por exemplo, que se eu marcar o cromossomo 9 com a sonda azul e o cromossomo 22 com a sonda violeta, você pode perceber tranquilamente que fica fácil a observação de uma translocação aí, que um pedaço do 9 foi transferido para o 22. E isso, imagine você fazer isso com todo o cromossomo existente ali, naqueles 23 pares. Fica bem mais fácil você visualizar aí nessa imagem várias translocações acontecendo em pequenas proporções, facilitando assim o diagnóstico de várias anomalias. Mas fora as translocações, o terceiro tipo de alteração estrutural é conhecido como inversão. E aí existe a inversão paracêntrica e pericêntrica. A paracêntrica ocorre quando tem duas quebras cromossômicas no mesmo braço, como você está vendo aí, aconteceu no braço longo, na qual a região do gene LM ocorreu uma rotação de 180 graus, fazendo com que desta forma ocorresse uma inversão daquela região gênica. Ou seja, não envolveu o centrômero nesse momento. É diferente da inversão pericêntrica, que envolve o centro do cromossomo, porque uma quebra cromossômica acontece no braço curto, a outra quebra no braço longo, e na hora de ocorrer a inversão, esse giro de 180 graus, perceba que os genes D e F que estavam no braço curto migram para o braço longo, e o que estão no braço longo, como G, H, I, vai para o braço curto, fazendo com que eu envolva esse centrômero, se tornando assim uma inversão pericêntrica. Então perceba que é fácil analisar. Perceba que na região, nessa imagem mais à esquerda, você percebe que teve uma inversão do tipo pericêntrica, porque envolveu o centrômero. Já para a direita, como só envolveu o braço longo, é a inversão paracêntrica. Existe uma inversão do cromossomo 9, principalmente no braço curto, do tipo paracêntrica, que tem alguns estudos mostrando que 3% dos abortos que acontecem no primeiro trimestre de gravidez estão associados com esse tipo de inversão. Pesquisas estão sendo feitas para poder tentar associar por que o cromossomo 9 e não os outros tipos de cromossomos. E por fim, o último tipo de alteração estrutural é a duplicação. Como o próprio nome diz, é resultante da inclusão, ou seja, da repetição de um determinado pedaço de um cromossomo. Para isso acontecer, cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais, têm que trocar material genético. Perceba nessa imagem que esses dois cromossomos aí, ambos têm o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero, ambos têm um gene A, B, C, D, E, F, G, mas perceba que eles sofreram quebras cromossômicas diferentes. O primeiro aconteceu uma quebra entre o gene D e E o segundo aconteceu uma quebra cromossômica entre o gene F e G. Trocaram material e perceba que a partir dessa troca de material ocorreu a repetição no segundo cromossomo da região EF. E aí se caracteriza-se assim com a duplicação. E aí existem duplicações de genes que podem levar sim a doenças. Uma duplicação que é bem conhecida, que pode gerar uma síndrome, é a duplicação de um gene do braço curto do cromossomo 22, gerando assim a síndrome do olho do gato, na qual esse paciente tem uma má formação da íris, fazendo com que ele tenha muita dificuldade de enxergar, porque ele tem muita sensibilidade à luz solar, luz ali também do ambiente. E aí muitas vezes esse paciente tem que fazer o uso de óculos especiais, de óculos coloridos, para poder facilitar ali as suas atividades diárias ali. Lembrando que essa síndrome também não tem cura, então esse paciente vai ter que conviver com essa má formação da íris para o resto da sua vida. Então, para a gente finalizar a nossa aula, é importante dizer o seguinte: essas alterações cromossômicas que a gente viu durante o dia de hoje, elas correspondem a uma grande proporção significativa de insucessos reprodutivos, que seja esterilidade ou seja aborto, malformações congênitas em diversas regiões do corpo e, por fim, retardo mental. E para poder chegar no diagnóstico preciso, apenas a anamnese e o exame físico não basta. É necessário fazer um exame complementar, um exame de citogenética, desde o tradicional, que é o cariograma, até o exame citogenético molecular, como o FISH ou cariote espectral, para que desta forma tenha a detecção desde as alterações de maior proporção, que são as alterações numéricas, para aquelas também de menor proporção, como as microdeleções, as microtranslocações, que são a nível de alterações estruturais.
Então, aqui são algumas referências utilizadas para a confecção da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.